possível dominar essa fera chamada ansiedade? Conhece alguém que já conseguiu fazer isso? Alguém que no passado tinha uma vida cheia de medos, de limitações, e que agora se sente vivendo uma vida nova, indo em busca de novos desafios, realizando sonhos, objetivos. Alguém que de tão ansiosa já tinha até desenvolvido um quadro de depressão, mas que agora está vivendo uma nova vida. Ou não? Definitivamente você não conhece ninguém numa situação como essa. Você não consegue nem acreditar que isso é possível. Até porque você olha para a sua própria situação. De repente você tem um quadro de ansiedade que já vem se desenvolvendo há muito tempo, cheia de sintomas, toma medicação, muitas vezes sem sucesso nenhum. E aí vai parecer impossível alguém dominar essa fera chamada ansiedade. Se você não acredita, nós entendemos você, né? Entendemos a sua descrença, mas ao mesmo tempo hoje a gente quer te fazer uma provocação, mas é uma provocação bem saudável. Nós estamos hoje aqui para convidar você a estar conosco nos próximos minutos, uma hora mais ou menos, que os nossos minutos passam de uma hora, e a gente quer que você conheça junto com a gente o campo de infinitas possibilidades. Porque é possível sim, é possível dominar a ansiedade. E nós vamos provar que isso é possível. Não só dominar a ansiedade, mas também descobrir uma nova forma de viver, de se relacionar com as pessoas, de ter sucesso profissional novamente e voltar à vida. A live de hoje está muito, muito especial. E o que torna a live de hoje tão especial? Bom, é a presença, obviamente, de uma pessoa muito especial, que aprendeu a dominar a ansiedade. Você está curiosa? Você está curioso aí do outro lado? Aguarde e confie. Daqui a pouquinho você vai conhecer uma pessoa que aprendeu a dominar a ansiedade. Muito boa noite para vocês que já estão ao vivo nos assistindo. Pega aí o copinho d'água, porque hoje você vai ter a prova cabal de tudo que nós falamos, né, Inês? Exatamente. Sobre a questão de cura de ansiedade, de evitar a crise, de como se manter calmo, de como ter o equilíbrio, especialmente de que é possível, sim, você fazer algo por você e sua vida, seus planos, seus desejos serem retomados e realizados. Então, uma coisa é a gente falar sobre isso, outra coisa é você ouvir a pessoa, né, de carne e osso. Então, a gente já agradece vocês que estão aqui conosco, agradecemos também nossa convidada especial, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, saber a história dela, e se vocês tiverem dúvidas também, vocês vão poder perguntar, que ela está aberta para responder. E a gente sempre, no começo, faz um contrato. O primeiro é, como é que está chegando o som e a imagem aí para vocês? Como é que está a qualidade da nossa transmissão? Eu vou colocar nos comentários e vocês, por favor, vão dizendo para nós como é que está chegando aí a gente para vocês. E enquanto isso também, sempre nós sugerimos, até para ser um treino de concentração. Só um minutinho que nós tivemos um problema aqui, ele copiou outra coisa. Nossa, copiou totalmente outra coisa. Isso aí. Obrigada. Vamos ver se vai agora. Aê, vamos lá. Cruzem os dedos, por favor. Deu certo. Agora ótimo. Foi. Consegui fixar nos comentários. Nós na vida real. Parece uma coisa tão simples, né? Mas às vezes embola o campo de um jeito que é impressionante. A gente é só no plano B, né? Que é dar risada. Exatamente. Mas já em crise de ansiedade. Exatamente. A gente tem algumas alternativas já, né? Exatamente. Então, o que a gente estava sugerindo, né? Desligar das distrações, aprender a se propor a manter o foco. Uma coisa tão importante para você, que como a nossa convidada quer dominar a ansiedade. Então, o que a gente faz? A gente retira as distrações, fecha todas as abas, seja do seu computador, notebook ou mesmo celular, e fica presente. Estabelece também por quanto tempo você vai conseguir ficar presente. E nesse tempo, foque a sua atenção naquilo que você está fazendo, né? Aqui e agora.
A live, ela sempre fica disponível no Facebook. Então, depois, se você quiser retomar da onde você parou, tá lá disponível. Se você quiser ver um replay, também vai estar lá disponível. A gente tem o canal do YouTube, que também se chama Chega de Medo e Ansiedade, que também lá são gravados e estão todos os nossos vídeos, desde as nossas lives até os vídeos menores que saem todos os dias. E por falar nisso, né, esse é um dos nossos serviços, não é mesmo, Inês? Exatamente. Está proporcionando para vocês informações, dicas, esclarecimentos sobre a ansiedade, o que ela é, como que funciona e, principalmente, o que a gente pode fazer diante desse quadro. Então, a gente está fornecendo bastante conteúdo com a ideia da gente diminuir o percentual de ansiosos no Brasil, né? Exatamente. Estamos com 9,3% da população com diagnóstico. Eu não estou falando de pessoas que se acham ansiosas, não. Estou falando de quem sofre de ansiedade, de quem tem o transtorno de ansiedade. Isso dá 18,6 milhões de brasileiros. É muita gente. E nós, né, vestimos a camisa para dizer chega de medo e chega de ansiedade. E a gente conta, lógico, com você para você fazer sua parte e também passar essa parte para frente. Então, portanto, hoje você já pode ir compartilhando esse vídeo para as pessoas que você acha que vão se beneficiar em conhecer uma pessoa que já aprendeu a dominar a ansiedade. Exatamente. O tempo de duração da nossa transmissão é em torno de 1 hora, né? Às vezes a gente passa um pouquinho, né? Porque a gente se empolga, porque quando você tá gostoso. Tá gostoso, quando você interage com a gente, responde as nossas perguntas e compartilha o vídeo, vai falando, a coisa vai ficando interessante, a gente vai passando um pouquinho da hora. Mas geralmente é 1 hora que a gente tem disponível para estar com vocês. Como a Sandra falou, nós estamos disponibilizando todo esse conteúdo através da página do Facebook, do YouTube, do Instagram. Em todos esses lugares você encontra o nosso trabalho, sempre com esse nome, Chega de Medo e Ansiedade. Nós temos também o nosso e-mail, caso você queira mandar uma pergunta para a gente, ou fazer algum comentário, deixar sua dúvida, chegademedoeansiedade@gmail.com. E nós temos os nossos serviços, que é o nosso grupo fechado. Então, se você ainda não entrou para o grupo fechado, clica aí depois que terminar a live, agora não, tá? Depois que terminar a live, logo abaixo da nossa foto de capa, tem um botãozinho escrito visitar grupo. Você clica lá e você entra para o grupo fechado. No grupo fechado, o feed ele é todo organizado, todas as nossas postagens estão lá, elas não vão ficar misturadas no seu feed pessoal, então é mais fácil de você encontrar o que você está procurando, o vídeo que te chama mais atenção e tudo mais. Todos os dias a gente coloca vídeos na página. Né? É isso mesmo. E aproveitamos dizendo que essa é uma live diferente. Então, de terças-feiras, a gente tem, né, ao vivo sempre, às 20 horas, esse papo aberto sobre ansiedade. E como é um papo aberto, nós interagimos muito com vocês, buscando realmente um processo reflexivo para que você aprenda e assimile aquela informação a partir da sua vivência, a partir do seu processo reflexivo. Hoje, especialmente, como é uma live totalmente diferente, a gente está recebendo uma convidada, a gente não vai fazer esse tipo de interação. Mas vocês fiquem à vontade para estar colocando aí os comentários, perguntas, observações, e sempre usando esse processo reflexivo. Poxa, ela está falando isso, como que é para mim? Ah, para mim também é assim, ah, não, para mim é diferente. Nossa, que legal, ela fez isso, né? Aproveitando todas essas informações, para trazer para você, talvez, algumas dicas, algumas janelas de conhecimento que podem transformar, mudar aquilo que parece impossível, mas que se torna possível e especialmente aplicável. Você ia dizer mais alguma coisa? Era só reforçar para você convidar as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema de hoje. Basta você descer um pouquinho aí na página, tem um lugarzinho compartilhar, você clica ali naquele botão e convida os seus amigos, as suas amigas para participarem da live com a gente. E sempre que sentir vontade, manda os seus coraçõezinhos, o seu positivo para a gente, porque essa é a única maneira que a gente tem de saber se o nosso conteúdo está chegando e você está conseguindo curtir e ficar com a gente o tempo todo. E é isso. Bem. Sem maiores delongas, agora, né? Inês vai embora e no lugar da Inês vai entrar a pessoa que aprendeu a dominar a ansiedade. E já tem um tempinho que ela fez isso, viu? A gente não está falando de uma pessoa que acabou de fazer que não está sustentando isso, não. Exatamente. Ela domina, aprendeu a dominar e segue dominando. Então, é um prazer muito grande para nós, para mim e para a Inês,
que ela aceitou esse desafio. Porque parece simples a gente estar, né, falando para uma câmera, para um monte de gente que às vezes a gente nem sabe bem a carinha, porque não consegue muito ver, assim, o perfil, mas ela aceitou. Ela está aqui com a gente. Então, assim, mandem muitos corações, aumentem a vibração, porque quem sabe um dia a gente consegue te convidar para você também estar vindo aqui, para você contar a sua história de superação, para você contar para a gente o que você fez, qual foi a sacada, qual foi a mudança na sua vida que você conseguiu manter o controle e sofrer de ansiedade nunca Nunca mais. mais. Então, Bom, eu vamos lá. vou me retirar, né, para dar lugar à pessoa entrevistada. A Sandra agora vai para o papel de entrevistadora e a gente se vê no Chega de Dúvidas na sexta-feira às 17 horas. Beijo para todos, Isso aí. até logo. Agora a gente vai fazer um pouco de mistério. Tarararara, quem está vindo? Quem está vindo já se arrumando aqui do meu lado? A nossa convidada. Atenção, já postos? Preparada? Sim. Aí. Então, vocês estão vendo a carinha dessa convidada nossa, Priscila. Muito bem-vinda, Priscila. É uma imensa alegria ter você aqui com a gente. É um papo aberto, então a gente vai bater papo, né? Você vai contar para todo mundo que está nos assistindo a sua história, né? Os altos e baixos, as dificuldades, tudo aquilo que ela tem para ela do processo de ansiedade dela. Então, eu quero começar para você contar para nós a sua idade, o que você faz da vida, né? De onde você é, onde você mora. Muito bem. Meu nome é Priscila, eu tenho 33 anos, sou terapeuta, mãe de 2 filhos, casada. Passei há pouco tempo por uma transição profissional. Você é terapeuta recentemente, Sim, então? eu comecei a atuar no final do ano. Eu trabalhava antes como professora, fui professora por 13 anos. E de pequenininho, de grande? Ensino médio. E o último ano... Desafio, adolescência. Último ano de trabalho, eu trabalhei com os pequenos. Eu achava que o problema em relação à dar aula era o tamanho das crianças. Então, eu fui estudar um pouquinho mais para trabalhar com crianças menores. E aí eu entendi que não era mais essa questão. Realmente estava na hora de dizer tchau. Então, agora, você como terapeuta está educando emocionalmente. É uma outra os adultos, forma, outra faixa etária agora também, né? É uma outra forma de fazer o mesmo, de levar a informação e muitas vezes até mudança mesmo na vida das pessoas, que isso já acontecia no magistério, né? Sim. Tem muitas crianças que vão para a escola não para aprender a matéria mesmo, sim, mas para um carinho, uma conversa. Muito bem. Qual que era o nome que você dava para o seu transtorno de ansiedade? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou preocupada, né? Sou muito nervosa. Qual era o nome que você designava aquela série de coisas que você sentia e que depois foram diagnosticadas como transtorno de ansiedade? Eu sou nervosa. Eu sou nervosa. Quem de vocês diz isso e quantas pessoas vocês ouvem que até vocês desconfiam que tem um transtorno de ansiedade, mas ainda não sabe. E ela se diz nervosa. Muito bem. E era chamada também de nervosa. Não mexe com ela porque ela é irritada, pavio curto. Então, já tinha até um título. Uhum. E até então você nem sabia que era uma questão de um transtorno mental. Tá. Como que era seu dia a dia com esse processo de nervosa, né? De irritada? Não mexe com ela? Bem, o tempo todo, tudo que tinha para fazer, muito, muito nervoso. Se tinha mais de uma atividade, o nervoso chegava num nível de não conseguir comer, de passar mal, dores no estômago, soltar o intestino. Então, aconteciam várias coisas que esse nervoso afetava no meu físico. E para fazer as atividades também, eu evitava compromissos. E isso era para qualquer tipo de atividade? Ou era para coisas especiais, ou grandes? Não, qualquer coisa. Era corriqueiro? Sim. Era dia a dia? Sim, eu tenho um lugar para ir. Se eu não conheço todo mundo que está nesse lugar, já era um motivo. Para você ficar nervosa. Sim.
E como você percebia que você estava começando a ficar nervosa? Eu não percebia. Ah, olha aí, Eu não gente. percebia. Na maioria das vezes, quem percebia eram os outros. Uhum. Então, assim, discussão antes com mãe, irmão, depois de casada com marido, os atrasos ou as desistências de sair também. Então, tudo isso acabava prejudicando quem estava em Então, você torno. chegava a um ponto do seu nervosismo, vamos dizer assim, que você evitava a situação. Sim, Você não enfrentava. sim. E quando você não enfrentava, ficava na sua casa, como que você se sentia? Péssima. Qual era o sentimento? O que você achava de você? Frustração de não ter conseguido, impotência. Uhum. Mesmo, e geralmente, assim, depois desse nervoso, depois de ficar em casa, vinha um choro muito grande, de Uhum. ficar horas chorando e não resolver, né? Porque eu já não fui, eu já perdi o que tinha para fazer. Então, Se desse para você calcular rapidamente, né, de todas essas desistências que você teve que optar por, né, não ir, quanto tempo da sua vida você perdeu? Um ano, meses, semanas, anos. anos? Não dá para dizer que foi porque é muito tempo de Entendi, ansiedade. entendi. Então, não dá para dizer que foi um ano. Foram Uhum. muitas situações que eu perdi por conta da ansiedade. E algumas de chegar a ficar doente mesmo, e aí não ser nenhuma decisão não ir. Entendi. Ficar doente. Na Então, não tem verdade, como você sair não de casa. podia, né? Uhum. Certo. E como você, ou de que maneira, né? Quando você começou a perceber que tinha algo de errado, né? Que esse nervosismo não era um simples nervosismo, tinha mais coisa. Eu percebi na época do vestibular. Foi a Certo. época mais difícil. Você estava com Eu que idade nessa estava época? com 17 anos. Tá, Na verdade, adolescente. começou com 16. Eu comecei a me preparar entre 15 e 16 anos para o vestibular. E junto com isso teve uma mudança de escola, Uhum. mudança de colegas, de professor, de sistema de ensino. Eu estava indo de uma escola pública para uma escola particular, a quantidade de conteúdo muito maior. Sim. Tinha que dar conta de muita Pressão coisa. aumentou, Sim. certo. E tinha também que, assim, mostrar resultado em casa, né? Para justificar o investimento. Precisa ter um resultado. Eu sempre tive notas boas, até a ansiedade fazia isso. Eu consegui ter notas boas a custo de muito estudo, de passar a noite estudando, porque todo tanto que eu estudava eu não achava que era o suficiente. Bacana isso que você está falando. Então ficava a sensação assim. de que nunca é suficiente. E se a professora perguntar isso? Não, vamos lá estudar. E se? Então, esses e se's também serviam para a hora do estudo. Uhum. E aí, quando eu mudei de escola, mudar o círculo de amigos, tudo isso foi um baque. Foi quando eu me vi realmente ansiosa, que na época ainda não intitulava ansiosa. Eu comecei a ficar triste. Teve o processo de perda, você meio que deve ter caído numa depressãozinha. Sim, foi a primeira vez que eu busquei ajuda profissional. Ah, tá. E aí quem buscou foi você ou foi sua mãe? Ou Foi algum familiar? A minha mãe junto com a escola. Ah, ok. Perceberam então que você teve uma mudança de comportamento e acharam por bem encaminhar você para uma ajuda especializada. Isso. Okay. Que bom, né? Tinha alguém atenta, te olhando, né? E percebendo que algo de errado estava acontecendo. Embora você tenha percebido esse transtorno por volta dos seus 16, 17 anos, quando que você diria que começou isso, Priscila? Se você tivesse que olhar, né, na sua linha do tempo da sua história, quando que você diz que começou? Foi lá um pouquinho antes, 14 anos? Foi mais para trás? O que você chuta, né? Eu sei que eu tô fazendo algumas perguntas aqui que ela realmente tem que pensar, né? A gente não tinha preparado isso a ponto dela estar decorando tudo isso que a gente está falando, né? Então, ela está no processo de elaborar essas questões mesmo, né? Eu poderia dizer que é desde que eu me entendo por gente. Quando a gente começa a se entender por gente, com 7 anos, 8 anos, eu sentia essa sensação da ansiedade desde criança.
aperto no peito, frio na barriga. Aperto no É, eu peito, fio na barriga e a respiração também? respiração curta. Eu sentia isso em, em momentos assim que não tinha porquê Ah, sentir. tá. Não era uma situação Não. nova que você se via Durante o deparado com dia, desafio. no meio da aula, assim, eu começava a sentir angústia. E muitas Ah, vezes eu procurei os adultos para falar isso. é. Procurava o professor, falava assim, ah, eu tô sentindo um aperto no peito. Uhum. Eu lembro de algumas professoras que chegavam a abraçar e falar assim, calma, vai ficar tudo bem, vai tomar uma água. Ah, Eu entendi. lembro, assim, de algumas professoras fazendo isso. E em casa, eu falava muito, eu tô com angústia. E quando eu falava para minha mãe, para minha avó, elas falavam muito que era pressentimento. Elas davam um nome para isso diferente de uma doença, Sim, sim. né? Era um pressentimento de uma coisa boa? Não, Ruim. uma coisa ruim. Tá. Porque era a mesma sensação de quando faz uma arte, só que não tinha Uhum, arte, não tinha feito nada. E uhum, sentia medo. É, tem uhum, isso, eu era muito medrosa. uhum. Era uma criança Era medrosa. medrosa ao longo do dia ou só, por exemplo, para dormir à noite? Medo algum, assim, de algum objeto, algum animal específico? Ou era geral? Medo de cobra, Tá. que esse não sei nem quando surgiu, mas sempre. E medo de, à noite, medo do escuro. Uhum, Durante o dia, na rua, medo de gente. uhum, Principalmente medo de homens. uhum, Então, tinha esses medos, assim, de andar sozinha. Para ir para a escola, precisava estar num grupo. uhum. Então, tinha o medo de... Era um medo, em todos os lugares tinha medo. E como que você vê, né, que seus familiares, as pessoas que cuidavam de você, tratavam isso? Tentava deixar natural, tentava falar, para com isso. Como que era a tratativa, na maioria das vezes, né? Era, deixa de ser boba. Era o que eu mais Ah, ouvia, deixa de ser boba. Algumas vezes, eu chorando à noite, eu lembro da minha mãe ir lá, abrir a janela, me mostrar que não tinha nada. Eu lembro de eu me escondendo, não querendo ver, porque eu vi uma árvore balançando, eu achava que tinha alguém uhum, ali e que ia uhum, entrar, então eu chorava muito. E isso acabou que, para todo mundo conseguir dormir, para todo mundo descansar, eu tinha que dormir com a minha mãe. E depois que uhum. desistiram, me deixaram dormir com ela e Aí você ficou mais foi tranquila, tudo começou a bem. dormir melhor. Sim. É importante a gente dizer aqui, né, fazendo um parênteses, se você me permite, Priscila, que muitos dos medos infantis fazem parte do desenvolvimento. Então, fica realmente difícil uma pessoa leiga, que não é da área de saúde mental, identificar numa criança se aquilo é algo natural ou se já está num nível patológico. Então, o que, que a gente sempre orienta? Que converse com o pediatra, que explique para o pediatra até poder conversar com a criança e entender melhor em que momentos isso acontece. Porque tem medos que são naturais e esperados, mas são medos circunstanciais. E também eles têm uma precisão entre começo e fim. Quando são medos mais genéricos, mais amplos, e quando a duração deles é maior do que aquele tempo esperado, aí a gente já começa a suspeitar que possa ter algo a mais que precise ser investigado realmente. Porque senão, né, é esse nível de sofrimento. Achar que é boba, né, os adultos acreditam que aquilo vai passar e não dão uma atenção devida, até realmente explodir numa crise mais séria e aí se buscar ajuda. Então, a gente está falando de 7 anos, e que você foi buscar com 17, 16, quando realmente você teve uma crise mais intensa por todo o contexto de mudança, inclusive, não é mesmo? Sim, Então, a gente está falando de 10 anos de sofrimento, sim, né? nesse Para uma primeiro criança momento. e para uma adolescente que entende muito pouco disso. E o que que gera isso? A criança, a adolescente, começa a se ver como patinho feio, não é isso? Como anormal. O que que acontece? Será que todo mundo é como eu? Você pensava essas coisas? Será que todo mundo sente isso? Eu via que não. Hum, Eu chegava a perguntar para algumas pessoas, amigas próximas, ai, como você se sente? Como você consegue ficar tranquila sabendo que tem prova na última aula? Eu não prestava atenção em nada só durante estava todo o focada período, eu estava naquela focada questão. na última aula para fazer Uhum. a prova. Pessoas que chegavam na sala e aí, você estudou para a prova? Tem prova hoje? E dá uma olhada rapidinho, eu ficava
passada Não com isso. entendia Eu como falava, isso era como possível. isso? Como isso? Como uma pessoa descobre que tem prova na hora e fica bem? A gente recebe muitas pessoas relatando que se sentiam anormais, Sim, né? Com realmente problema. Diziam isso mesmo, eu tenho um problema, não é possível. E isso de ter um problema, a pessoa vai de alguma forma delapidando sua autoestima, vai abaixando sua autoestima. E se a gente junta com déficit de atenção, que é uma coisa tão comum ainda hoje, aí piora absurdamente, né? sim, E aí, o que que a pessoa acaba desenvolvendo? Um perfeccionismo, uma criticidade exagerada. Foi essa a sua história? sim. Para compensar tudo isso, para compensar essa baixa estima, eu tenho que garantir que aquilo que eu vou fazer vai ser certo, vai ser correto, não vai ter problema. Eu lembrei de uma situação para essa mudança de escola. Eu fiz várias provas para ganhar bolsa nas Uhum. escolas, fiz prova na ETEC. E a primeira resposta que eu tive, que foi da ETEC, que eu não tinha passado, e eu tinha estudado muito, eu chorava tanto. Tem uma amiga que a gente ainda é amiga até hoje, e ela lembra disso dando risada, assim, porque ela e o pai dela riram muito naquele dia. Eles não entendiam, Como você porque podia estar nesse nível de eu tava sofrimento? decepcionada, assim, Com você mesmo. comigo, não era com ninguém. É. Era comigo por eu não ter conseguido, e depois, quando eu chegava em casa e eu ia ver a prova, eu sabia responder aquilo. Mas na hora, o nervoso era tão Uhum. grande que não vinha a resposta. Uhum. E hoje, Priscila, que você sabe que tudo isso que você já sentia, que começou pequeno e foi crescendo, né, até seus 16, 17 anos, ele tem uma história, é um transtorno de ansiedade, né? Tem tratamento. Quando você olha para os seus familiares, para sua avó, para sua mãe, enfim, né, para o contexto daqueles familiares que você vivia, dos amigos, você identifica se na sua família já tinha gente sofrendo de ansiedade? Sim, a minha mãe É. tinha ansiedade. E como que ela A- relatava? O que que você percebia que hoje você pode dizer que era uma ansiedade? O que eu percebia é que ela tinha uns suspiros no meio Tipo, do dia. aquela coisa Ela que não entra o fazia ar, assim, né? e ela fazia isso sempre. E eu, olhando aquilo, eu sempre pensava assim, ela tá triste. Hum, Eu não perguntava, chegou, e isso foi piorando. Ela foi fazendo com mais frequência. uhum. Então, tudo isso era principalmente o que eu percebia. Hoje eu consigo ver que é ansiedade. Ela não dormia, ela tinha Tinha insônia, insônia. Ela tinha. não conseguia dormir ou ela acordava no meio da noite, você sabe? Ela não conseguia dormir. Difícil O pegar no que eu lembro sono. assim, que ela dormia, sempre dormiu muito tarde, Uhum. porque ela queria evitar deitar e não conseguir dormir. Fica rolando na É, cama, né? então Quantos de nós já fizemos isso? ela dormia muito tarde. E depois, no outro dia, tinha dificuldade para ir trabalhar, né? Porque tinha que acordar Sim. cedo. E muitas vezes ela não conseguia mesmo dormir de jeito nenhum, passava a noite acordada. Eu lembro de um dia que ela passou acordada alguns dias e aí ela foi no pronto-socorro, porque ela não aguentava Ah, mais. E ela tinha caído. E o ah. médico achou que era Podia ter batido a uma coisa cabeça. maior, assim. Então, aí Entendi. deu o remédio para ela começar a dormir. Ela não quis tomar o remédio, porque Hum. viciava. Então, Ah, ó que legal, ela né? não O dado que a tomou. gente sempre ouve, né? Um certo preconceito, o mito de que o remédio faz mal. Sim, ela não fez o tratamento, ela não tomou remédio, ela não buscou ajuda e ela não teve esse diagnóstico. Ela Ah, nunca entendi. soube que ela tinha Que era um ansiedade. transtorno de ansiedade. E era uma ansiedade que você via também genérica, como a sua, acontecendo sempre, ou eram circunstanciais, diante Ah, de fatos? eu via o tempo todo. Tá, Ela criou a gente sozinha, então ela tinha alguns fatores ansiogênicos. entendi. Ela E estava você sempre tem mais ansiosa. irmãos? Tem um Tá. que também é ansioso, mas também não se trata. Eu estou perguntando isso porque a gente sabe, né, que o transtorno de ansiedade, ele tem todo um traço de hereditariedade. E também ajuda isso. Quando a criança convive com pessoas ansiosas, ela aprende a ficar ansiosa, a reagir diante de algumas situações ansiosamente, né? E muitas mães, na ansiedade, ficam muito negativas. Cuidado com isso, não pode aquilo, meu Deus do céu, isso. Tudo muito susto, muito medo. Não sei se sua mãe era assim.
Você identifica também um padrão de medo muito alto, que tudo que ia fazer era muito grande, muito perigoso, muito complicado. Não, era muito ao contrário, assim, porque como eu já era muito medrosa, Ela tentava dar ela uma tentava, amenizada. vai que você consegue, vai lá, vai fazer, vai sozinha. Que bom, Então era mais assim, me empurrando para fazer as coisas mesmo. certo. Ok. E como é que foi esse processo do tratamento? Né? Que quando você foi lá, teve a sua crise, né? Foi lá nos seus 16, 17 anos, e você disse que você foi psiquiatra, né? Por encaminhamento da escola, Eu fui para para psicóloga. psicóloga. É, Tá. a psicóloga, primeira, eu passei 3 meses com a psicóloga, e aí ela chamou minha mãe, falou que precisaria me levar para o médico, que eu precisava de uma ajuda a mais. Ok. E a minha mãe não me levou para o psiquiatra, tinha um preconceito também. Ainda continuava dentro daquela É, conduta dela, né? Isso tinha não vai ser bom, vai um viciar. preconceito. Psiquiatra é médico de louco. Era o Certo. que eu ouvia. Uhum. E aí me levou para o endócrino, que era uma endócrina que era de confiança, atendia a gente há bastante tempo, e foi essa endócrina que passou a fluoxetina para mim. E aí a sua mãe liberou? Ah, sim, sim, porque explicaram. Primeiro a psicóloga explicou. Uhum. Ela está sofrendo, isso está atrapalhando o desenvolvimento dela na escola, Uhum. precisa de uma ajuda. Bom, eu estou imaginando aqui, você me corrige se eu estiver errada, mas dentro do seu perfil, muito possivelmente, você foi investigar o que estava acontecendo com você. Sim. Né? É, estudiosa, quer saber, quer ser, né, fazer tudo certinho. Você deve ter ficado encafifada, já se sentia diferente dos outros. E você teve nessa época isso, o diagnóstico do que estava acontecendo contigo? Não. Te deram um nome, um sobrenome, para você pelo menos saber assim, tá, tudo bem, né? Tá, ok, a medicina sabe o que é, então também sabe como tratar. Não tinha um diagnóstico, não tinha o acesso à internet como é hoje, então Sim. o Dr. Google também não me ajudou na época. Eu continuei sendo a nervosa, precisava de remédio para controlar meu nervosismo. Mantive o diagnóstico lá primário de ser nervosa. Ah, entendi. Aí, Então você nesse não momento, sabia que se tratava de um transtorno talvez não, ansioso ou misto, né? não. Depressivo ansioso. Continuava sendo nervoso. Certo. Precisava controlar o meu nervoso, nesse momento com medicamento. E além do medicamento, você teve, durante o processo terapêutico, instrumentos, recursos para conseguir lidar com esse nervosismo? Então, não, porque o processo terapêutico durou esses 3 meses. Que foi pela escola, foi o que a escola disponibilizou, e depois no SUS não conseguiram, e aí acabou. Eu E não aí dei você continuidade, ficou fiquei só com só a com fluoxetina. medicamento. E Que você teve um chegou... acordo de tomar 6 meses. Tá, ok. Esse é o prazo normal, né, diante de uma primeira crise, quando se inicia um processo medicamentoso, de por 6 meses, né? Normalmente, uma associação do antidepressivo, que no caso da Priscila era a fluoxetina, né, com algum tipo de ansiolítico, né, o calmante, os famosos tarja preta. Você chegou a tomar nessa época? Logo depois dessa época, eu tinha uma questão muito séria com o peso, e eu já estava lá com a endócrina, e eu comecei a dizer isso para ela. Certo. Que ela me perguntava o que mais te deixa triste, o que mais te deixa nervosa, e eu falei que a pior coisa na vida para mim era o meu peso. E ela associou alguns medicamentos para o emagrecimento. Então eu comecei a tomar diazepam junto com a fluoxetina, sim, e alguns medicamentos para emagrecer. Tá. E o que esse combo medicamentoso resultou na sua vida? Como é que você ficou em termos daquilo que você sentia, né, do aperto, coração acelerado, e também dessa questão do peso? Eu não vejo como positivo o combo, porque colocou coisas para emagrecer, né? Tá. Então, piorou a ansiedade, mesmo tendo um ansiolítico junto. Deve ter posto anfetamina. Sim, colocou. Né? Sim. O Isso Frimpoporex, exatamente, foi faz assim, com que a ansiedade suba. Foi o que acabou de vez, foi quando eu realmente fiquei muito mal de ter tomado esse medicamento para emagrecer. Emagreci, realmente. Num custo altíssimo, num custo muito alto de ter atrapalhado realmente a minha vida. Uhum. E melhorou
sintomas da ansiedade? Não. Não, Não. quando piorou a ansiedade, piorou que sintoma? Que sintoma que você sentiu mais, né, com a anfetamina? Depois da Você estava mais anfetamina, agitada, estava mais mais agitada, irritada, e depois disso cabeça muito vieram os transtornos pesada? alimentares, né? Porque eu parei o medicamento, vem uma Sim. compulsão que acaba sendo incontrolável, Uhum. e aumentou a ansiedade também por conta disso, né? E, na verdade, o aumento da ansiedade é que desemboca no processo compulsivo, né? Então, o que a gente vê? Muitas pessoas com transtorno de ansiedade que vão acumulando outros transtornos, né? Por quê? Porque, de alguma forma, não trata essa base, que é o medo, né? Medo de não ser aceito, medo de não se sentir capaz, medo de não ser suficiente. Qual que era o seu medo? Desses daqui que eu tô falando. Medo de errar. Minha questão era muito com. Nessa época da adolescência, era questão com o corpo. Medo de Então, não ser aceita, medo de de não ser ser rejeitada. aceita, medo, falando claramente, medo de não ter um namorado, medo de não casar. Era um medo, assim, que eu achava que Medo de não ser amada, não ia não ser ser querida. por conta do peso. Eu achava que isso ia, assim, acabar com a minha vida. Uhum. Parece trágico, É, mas era o sentimento. mas a gente pode dizer que antes, né, só pela aquela questão de ter que estudar, fica à vontade para você tomar sua água aqui também, Tá. né, que tá falando bastante. Até pela questão de ter que estudar demais, tal, deveria ter algum medo aí, né? Você já falou dos medos que você tinha de objetos, né, escuro, cobra, né, homem, ficar sozinha, mas possivelmente tinha alguma crença ali negativa de que eu não dou conta, eu não sou capaz, eu sou boba mesmo, né? Que era, deixa de ser boba, que a mãe dizia, né? Eu não percebia isso naquele Sim, momento. Era. Eu lembro, assim, da minha mãe dizer para as amigas dela que eu era muito estudiosa. isso, era orgulho. É. Ah, a Priscila é muito estudiosa, ela é muito inteligente. Uhum. Então eu precisava responder essas expectativas. Precisava tirar boas notas para que realmente eu Isso fosse tudo acontecesse. isso. Uhum. E aí, na adolescência, isso foi transferido para os meninos, né? Sim. Preciso me sentir, né, bonita, desejada. Mas tinha um outro lado, assim, para eu ser bem-sucedida profissionalmente, não podia ter os meninos também na adolescência, né? Ah, Então tinha toda uma você tinha um ansiedade de conflito, escolhas né? também. Uhum. Eu não posso namorar agora, porque se eu namorar agora vai estragar a minha carreira profissional, eu tenho que estudar primeiro. Então era um conflito muito grande. E percebe que na cabeça de um ansioso, né, tudo é muito absoluto, né? É Sim. difícil relativizar. É difícil um ansioso pensar isto e isto. O ansioso pensa isso ou isso. E aí a escolha é um parto. É extremamente difícil. Por que eu escolho? E fica na dúvida. E gera medo. E o medo gera mais dúvida. E aumenta ainda a capacidade de se sentir impotente, incompetente. E lógico que vai, né, acabar fazendo alguma coisa que não vai dar certo. E aí a gente pensa, tá vendo? Sabia, não ia dar certo. Sim. Né? Bom, qual foi a virada, Priscila? Quando foi que realmente você fez algo que ajudou você a entender o que estava acontecendo, a tomar posse disso e, portanto, ter recursos, né, para lidar com isso? Como que você define esse momento ou os momentos, né? Foram vários momentos, foi uma busca de muitos anos. Primeiro foi a depressão, Uhum. e aí foi o primeiro diagnóstico que eu tive de fato, de que eu tinha depressão. Depois, já medicada, não melhorava, ia no psiquiatra e falava o que eu estava sentindo, mudaram meu diagnóstico para transtorno ansioso misto depressivo. Sim. Então, foi o primeiro diagnóstico de ansiedade. Certo. E tomando os medicamentos para isso, tinha uma melhora no começo, depois piorava de novo. Aí, Então, era um sobe e desce. sim, Mesmo porque com a medicação, você tomando e você tomava certinho. tomava. Porque muita gente diz assim, não está melhorando. Mas a gente vai ver, esquece num dia, não toma, acabou a caixa, não foi buscar no médico. Né? Eu tomava, nesse primeiro momento, que foi o momento que eu tive esse primeiro diagnóstico de depressão, eu tomava o medicamento certinho porque eu tinha pensamentos suicidas.
Então, eu estava sendo supervisionada. Entendi. Né? Quem controlava você? Sua mãe? Meu irmão. Minha mãe já tinha falecido, a depressão veio depois disso. Teve um processo de luto. Teve. Não era um controle ali em cima todos os dias, mas de perguntar. Era um olhar, né? Já tomou remédio? Você não pode esquecer. Já marcou consulta? Então, tinha esse olhar para que eu me cuidasse. Mas tinha a questão de quando eu me sentia bem, eu achava que eu estava curada e abandonava tudo. E você fazia desmame ou simplesmente separava? A partir de hoje não tomo mais, tô ótima. Era assim, tô ótima, não preciso mais de remédio. Parei. Então dá para deduzir que você não gostava de tomar remédio. Não gostava de tomar. E o que você não gostava em tomar remédio? O que eu não gostava? Depende dos remédios. Quando a situação da depressão foi piorando, os medicamentos me deixavam com muito sono. E eu perdia a minha disposição, ou assim, parece que a minha capacidade intelectual diminuía. Né? E aquilo para mim era muito frustrante. Então eu queria voltar. É estranho, assim, mas eu queria voltar a ser agitada, porque parece que agitada eu produzia mais. Certo. E aí, geralmente vinha essa decisão. Até de acordar de manhã e falar assim, hoje eu não vou tomar o remédio, porque eu tenho muita coisa para fazer. Assim, eu não posso estar calma. Eu preciso estar agitada para conseguir fazer tudo. Então, você ia administrando isso? Ia. Eu do seu jeito, assim, com a sua automedicação? Sim. Aí chegou um momento que eu desisti de vez do medicamento. E eu fiquei sem ele uns 3 meses. Quando passou um mês, eu comecei a sentir de novo sintomas. E como que eles eram? Vieram mais fortes? Mais forte, muito mais forte. E o que você Principalmente começou a sentir? A ansiedade. Eu comecei a sentir... teve uma questão, assim, que me assustou bastante, que eu comecei a ter sangramento intestinal. Aí eu fiquei muito assustada. Eu achei que era uma doença muito grave. E aí eu busquei ajuda dos médicos, né, que cabiam nessa questão. E foi uma época da minha vida que todo médico que eu ia me encaminhava para o psiquiatra. Tive muitas infecções de urina, e eu ia no nefrologista, me encaminhava para o psiquiatra, ia no proctologista, me encaminhava para o psiquiatra, e eu ficava brava. Mas eu tô com problema no intestino, tá me mandando para o psiquiatra, eu não acredito nisso. E aconteceu, assim, um monte de vezes até que eu falei, tá, eu vou. E aí eu fui. Foi um período que eu fiquei afastada do trabalho, porque eu também não conseguia mais trabalhar, só que eu faltava, injustificada. Eu simplesmente não conseguia levantar de manhã e eu não ia. E era o quê? Era a sensação de sem força? Não tinha, sem esperança? Não tinha força. Eu dizia que muito sono, porque eu não dormia à noite. E eu dizia que não fazia diferença eu estar lá, porque os alunos não precisavam de mim. Então, isso daí, cada dia ficava mais forte. Eu não queria ir, porque eu achava que não era necessário eu estar lá. Eu não precisavam de mim lá. Até que, quando eu busquei o psiquiatra, ele me afastou, me disse que eu estava doente. Nesse primeiro momento, eu não contei que eu tinha abandonado um tratamento. Muitas vezes a gente tem vergonha, né? Tem medo de levar bronca, né? E aí eu busquei num lugar que eu tinha mais confiança. E foi a primeira vez que um médico falou para mim, junto com o remédio, você precisa de terapia. Bendito seja este santo médico. Né? Muitas vezes tem alguns profissionais da área médica que têm preconceitos com o processo terapêutico. E mais, tem alguns profissionais da área terapêutica que tem preconceito com a questão da medicação. Então, a gente vê muitas pessoas que vão para o psiquiatra e acabam não sendo encaminhadas para investigar isso mais profundamente, né, num processo terapêutico, e realmente criar recursos para lidar com isso diferente, mudando o que a gente chama de padrão de funcionamento mental, de mindset, e muitos profissionais da área terapêutica que acredita que a pessoa aguenta passar por esses sintomas sem medicação. Mas é muito pesado, não é mesmo, Priscila? É muito pesado. Então, o que a gente sabe hoje em termos de maior indicação e eficácia? Uma associação, né, de um medicamento por um período de tempo, né, e com finalização desse processo de medicação com o que a gente chama de desmame, que foi o que você não tinha feito antes, até então, né, e um processo terapêutico focado
em realmente buscar o que está acontecendo dentro da pessoa, a nível do padrão de crenças, de funcionamento, de traumas, para poder eliminar a raiz disso. Faz sentido isso para você? Ótimo. E aí, né, encontramos um profissional que realmente te indicou para um processo terapêutico, porque até então era só medicação. Sim. Certo. Eu passei por um processo terapêutico, primeiro trabalhando o luto, porque Da sua mãe? depois de um tempo eu ainda estava nesse processo de luto, eu não tinha me curado. Eu passei por esse primeiro momento, depois de alguns anos eu estava bem, tudo isso voltou muito forte, tive outra crise de depressão, aí tive as crises de depressão pós-parto, e assim, a virada mesmo foi depois de ter desistido da vida. É mesmo? Eu desisti de tudo. Primeiro eu desisti da minha profissão, Parou de trabalhar. parei de trabalhar, eu exonerei, e no dia que eu exonerei, que eu escrevi a carta, assim, eu senti um alívio muito grande. Como se aquilo fosse a fonte do problema, né? Sim, eu senti um alívio muito grande. Mas depois, ficar em casa foi pior. Porque eu me sentia inútil. Sim. Eu vi, assim, que o serviço de casa não era um serviço que me fazia bem, de eu me sentir útil para alguma coisa. Eu tinha decidido que eu ia ser uma super mãe, eu ia parar de trabalhar para ser uma super mãe. Eu tinha decidido assim, meus filhos vão chegar da escola, a casa vai estar toda limpinha, aquele cheirinho de bolo e aquela coisa de novela. Mas isso não acontecia. O que te impedia de ser a supermãe? Porque eu dormia. Eu levava eles para a escola, eu voltava para casa, eu dormia. E eu acordava. A maioria das vezes eu passava o dia inteiro sem me alimentar. Então eu acordava, tomava um banho, buscava eles na escola, eu passava com eles algumas horinhas, fazia janta, era a refeição Você que eu fazia tinha. o mínimo suficiente. Sim. E aí eu voltava a dormir. Então eu dormia as noites que eu não conseguia dormir, depois eu compensava durante o dia. Então não dava para ser uma super mãe só dormindo. Sim. E aí foi quando meu marido começou a dizer, olha, você precisa de ajuda, desse jeito não dá. Começou a impactar, Sim. então, o relacionamento também. Sim, o relacionamento, a família como um todo, porque não tinha ânimo para ajudar as crianças, não conseguia fazer nada, não saía de casa, não fazia uma caminhada, não fazia absolutamente nada. E aí foi quando eu voltei para o tratamento, procurei uma psiquiatra, e uma psiquiatra, assim, um pouco brava, que falou para mim, você vai tomar o remédio, ou você não venha mais, porque eu não vou te atender. Ela foi, assim, bem rígida comigo mesmo. Te ajudou isso? Sim, ajudou. Certo. E se eu não marcava consulta, mandava e-mail, perguntando, tinha passado a data. Profissional presente. Sim, e depois ela também me encaminhou para terapia. Então, foi o segundo profissional que me encaminhou. E aí você começou a associar o processo terapêutico. Sim. E aí você já estava nesse ponto de virada, de realmente começar a fazer algo por você. Ok. E o que mais? O que mais te ajudou a dominar esse processo todo? Esse transtorno que já estava, né? Um transtorno misto, ansioso e depressivo. Muita gente, é curioso, Priscila, não sei se você sabe, mas muita gente acaba, só quando já está no estado depressivo, tratando a ansiedade, que foi onde começou, né? A gente pode dizer que na sua infância não tinha um transtorno depressivo, mas tinha um transtorno ansioso. Sim. Só que isso vai indo, entra dentro daquilo que eu estava falando para vocês, de que vai minando a autoestima, e vem a sensação de desesperança. Não há mais o que eu faço, né? E aí a gente já está dentro de um quadro depressivo, que agrava tudo isso, né? Então a pessoa, por hora, tem medo de morrer, que é claro do transtorno ansioso, por hora tem vontade de morrer, que é claro um transtorno depressivo. E isso é enlouquecedor, né? Porque são duas pessoas trabalhando aqui dentro, nenhuma faz as pazes, e o tempo todo, o período todo é uma agitação. E é uma doença muito solitária. Porque quando você diz para alguém que você tá nervosa, tá ansiosa, é sempre essa resposta, para parar com isso, que não precisa ficar tão nervosa. Se você tá com a depressão,
você não tem direito de ter depressão, você tem um marido, tem filhos, tem casa. Sua vida você é não, boa. você não tem direito, não tem direito. Então acaba o conflito ficando maior, porque Sim. como eu tô fazendo tudo isso com a O minha patinho vida? feio vai ficando cada vez mais É. feio, né? E a sensação de se isolar, não sei se aconteceu isso com Sim. você, né? O isolamento e essa solidão, mais ainda, né? Sim. O tratamento da ansiedade veio mesmo depois que tirou a depressão de lado e aí ficou ali o que era. O No começo. princípio, tirou a depressão, veio a vontade de voltar a viver, e aí aquela ansiedade, agora eu vou fazer o quê? Eu não tenho mais emprego, o que eu vou fazer da vida? Então aí voltou toda a sensação de ansiedade. Eu quero, mas eu não tenho o que fazer agora, porque agora eu já abandonei tudo. E foram 3 anos sem fazer nada, então eu achava que não tinha mais saída. Foi aí que eu tive acesso ao programa Chega de Ansiedade, e foram 21 dias. Quando eu recebi a oportunidade de fazer o programa, eu decidi que eu ia fazer tudo que fosse dito para eu fazer. Voltou a estudiosa Sim, lá de voltou trás. a estudiosa. Tanto que, assim, era um caderno específico para isso, era, assim, muito centrada mesmo no que eu estava fazendo. Eu considerei que eu ia fazer um curso de 21 dias. Certo. E era um curso para eu aprender a lidar com ansiedade. Então, era o melhor curso da minha vida. Né? Para quem nem sabia que tinha ansiedade antes, fazer um curso que vai me dar a oportunidade de lidar com esse monstro que tem dentro de mim. E confesso que eu comecei a fazer sem acreditar que existia realmente alguma coisa que ia dominar. Porque sempre foi desse jeito, como que alguma coisa vai ser diferente? Você já tinha feito terapia? Sim, com já tinha vários também feito profissionais. vários, né, psiquiatras te medicando? Sim. Então, assim, eu não estava mais acreditando tanto que alguma coisa pudesse, mas embarquei. Embarquei, fiz tudo, absolutamente tudo, os 21 dias, todos os dias, não deixava de fazer. Até porque era um programa muito, muito gostoso de fazer. Tinha ajuda para dormir, e fazia muito tempo que eu não dormia. Você dormia melhor? Muito melhor. Eu comecei, assim, na primeira semana do programa, eu comecei a conseguir dormir. E os exercícios me fazia entender qual era a causa daquele dia, da ansiedade daquele dia. Então eu conseguia entender o que estava acontecendo para saber lidar com a situação. Porque antes eu dizia, vem do nada. Sim. Eu tô bem e do nada eu fico ansiosa. E eu repetia isso muito, mas é do nada. Acreditava mesmo. Sim, acreditava, é do nada. Eu tô bem, do nada, eu tô num lugar cheio de gente, mas não são as pessoas, é do nada. Sempre pensei que era do nada. E então eu tive essa oportunidade de aprender a saber de onde era. Aprender. E o que isso ajudou você? Saber de onde era? Porque eu tava vendo, tava na minha frente, tem como combater. Tem como controlar. Antes eu não tinha o que combater, porque era do nada. Então não tinha o que combater. Então eu comecei a ter o que combater. E o programa foi me dando as ferramentas também para lidar com isso, para lidar com sintomas. Porque o que eu vejo da maioria das pessoas que têm ansiedade, que falam, é a questão da respiração, do aperto no peito. Esse aperto no peito eu não sabia que estava relacionado à respiração. Então, assim, eu achava que era alguma coisa no coração. Fiz muitos exames, nunca deu nada desses exames. Muita gente tem essa impressão mesmo, né? Que é uma coisa de infarto, né? Que é alguma coisa realmente relacionada ao órgão. E eu comecei a ver que, assim, o ar não descia, o ar parava aqui. E ele parou aqui por anos. Então, eu aprendi a respirar. E antes, se falasse assim, preste atenção na sua respiração, eu já ficava desesperada. Mas foi de uma forma tão... Foi entrando isso aos poucos no programa e eu fui praticando e foi se tornando natural. Tanto que hoje, na primeira questão que eu tenho para resolver, a primeira coisa que eu faço é respirar. Para depois pensar nas demais coisas. Sim. E você tinha crises de ansiedade pontuais? Tinha. Eu tive a síndrome do pânico. Tá. Né? Foram... Não Aí era... a impressão que é do nada é mais forte ainda, sim, né? Sim, ia para o pronto-socorro, fazia eletro, fazia tudo, não dava nada. Me davam diazepam, eu não dormia. Então, assim, eram crises
Essas aí eu realmente não sabia de onde vinha, porque elas aconteciam do nada, no meio do dia, eu tô fazendo uma coisa legal, às vezes estava fazendo coisa legal e tinha as crises. As crises de ansiedade eram geralmente quando eu estava me sentindo pressionada. Certo. E você acredita que o programa Chega de Ansiedade te instrumentalizou ou para lidar com uma crise ou para até evitar que ela chegasse? Sim, porque você acaba se tornando experiente de quando está chegando a crise, né? Então, assim, a crise está chegando. O programa me dá instrumentos para entender o que fazer nesse momento para não chegar à crise. Então, antes, assim, dava o medo de ter a crise, né? E não tinha como controlar, porque tinha a crise de qualquer forma, mesmo tendo Até porque medo. o medo acabava aumentando ainda, né? Se concentrava muito também. E com o programa, quando tem qualquer sensação, eu aprendi a investigar qual é essa sensação para já sair disso. E consegue? Sim. Okay. De 0 a 10, o quanto você se sente melhor hoje, em termos disso? De eu conseguir estar vendo a ansiedade, né? Tendo uma ansiedade que é normal, que todos nós temos, mas não sofrer de ansiedade, não ter o transtorno de ansiedade. Quanto de 0 a 10 você se sente melhor? 9,5. Pessoas de gente perfeccionista, né? Tem coisas que a gente não muda. Tem aquela questão de mesmo, às vezes, sabendo, tendo as ferramentas, deixar ir um pouquinho para frente. Então, é esse meio. Entendi. De deixar. Eu tenho as ferramentas, mas tem algum momento que deixo de usar. Você esquece de olhar, né? Você dá meio olho só. Sim. Mas assim, depois que eu fiz o programa, eu tive uma ou duas crises que não duraram o que durava, porque tinha crises que chegavam a durar um mês. É mesmo? Sim. Tinham crises muito... Tinha aqueles picos, né? Que duravam ali durante o dia. Mas ficava ruim constante. Mas ficava aquela angústia que certo. perdurava. Com um aperto no peito. Então, essas crises de mês, nunca mais Você não sabe mais o que não. Mas teve algumas situações, assim, eu tive uma prova, eu fui fazer um concurso, e aí eu me vi diante de toda aquela situação de novo, até chegar o momento de falar, opa, peraí, eu não preciso mais passar por isso. Eu tenho ferramentas agora. E buscar as ferramentas. Então, assim, de chegar, não conseguir dormir, e em um dado momento falar, mas por que eu tô aqui sem dormir? Eu tenho ferramenta para eu dormir. Deixa eu buscar minha ferramenta. E usar as ferramentas para sair daquilo. E você acredita que o programa te deu noção disso? Do que usar, quando usar, como usar? Sim. E são ferramentas fáceis, complexas? Como que você considera isso, o manejo disso, né? Para vocês que estão nos ouvindo, e talvez vocês estão pensando, que programa é esse, né, Felipe? Você disse que foi o ponto também, né, de uma grande virada aí. É um tratamento online que eu e a Inês criamos, né, e que nós desenvolvemos há 2 anos atrás. A Priscila, ela participou do pré-lançamento, que foi em julho, né, do ano passado, foi em agosto, quando foi, Inês? Então, desculpa, 2017, vai fazer 2 anos. Sim. Mas foi mais ou menos no segundo semestre, né? Sim. De 2017. Então, a gente está vendo aí uma coisa que tem se sustentado ao longo do tempo. E as ferramentas continuam, de certa forma, atualizadas para você estar continuando a fazer uso e ainda ter benefício, né? Então, é um programa, esse programa ele é lançado por nós em alguns momentos durante o ano. A gente está próximo de fazer um lançamento agora, que vai acontecer durante a nossa aula online, que vai ser quinta-feira agora, no dia 28 às 22 horas. E se você está bastante curioso, né, quiser saber mais detalhes e tudo mais, vem para a aula, né, ou manda para nós aí no comentário as dúvidas que você tem, que a gente consegue estar esclarecendo, né. Priscila está aqui dando o depoimento dela, para justamente dizer isso para vocês, né, a ferramenta, como ela é útil, como ela pode ser prática e aplicável no dia a dia. E o mais incrível é isso, né, não sei se você teve essa sensação, quando você viu que era uma coisa de 21 dias, você deve ter duvidado. Sim, como que 21 dias vai resolver uma vida? E é incrível que, assim, a minha maior questão em relação à ansiedade e à depressão era o medicamento. E eu estou sem medicamento dessa vez,
por orientação médica. Fiz o desmame, e ainda no dia da alta, eu fiz questão de pedir essa alta por escrito. Como se fosse um certificado de diploma, né? Você realmente está curada. Uhum. E assim, eu não acreditava em cura. Nem para ansiedade, nem para depressão. E até porque são doenças que, para mim, antes, assim, como pode existir uma doença parte da dessa? sua vida, né? Como isso é doença? Uhum. Então, eu fiz questão de pedir que me escrevesse isso, que realmente eu não precisava mais de medicamento. E confesso que eu senti medo de tirar o medicamento, que eu pensava que ele ainda estava me sustentando. E aos poucos, fui tirando aos poucos e fui vendo que realmente eu não precisava mais dele. O bacana do desmame, do medicação, é isso, né? A gente vai percebendo que realmente, né, aquilo já não faz mais aquele papel que a gente ainda imaginava que fizesse, né? E que você dá conta. Mas lógico, né? Enquanto não se tem recursos internos, precisa dos externos, Sim, né? precisa que é a medicação, muito. Né? Útil e a pessoa fica melhor, né? Precisa, tira da crise, isso. dá lucidez para conseguir aprender alguma coisa, para conseguir E para não lidar. jogar tudo para o alto, Sim. né? Porque senão a pessoa realmente joga a vida, né? Joga uma carreira, como você, desiste dos sonhos, perde dinheiro, perde relacionamento, né? E para resgatar isso é muito mais difícil, né? Então, evitar que isso, pelo menos, chegue num ponto crítico, reduzir o dano, já é de grande ajuda, né? Não resolve, mas reduz o dano. Então, vamos fazer um uso apropriado disso. Não dá para você depositar na medicação a cura. Não sei se você concorda comigo. Sim, não né? dá mesmo. Agora, aonde que a gente pode depositar? Onde que você acha que foi a questão disso, da sua cura? Olha, em primeiro lugar, foi uma decisão. A decisão de que eu quero me curar. Certo. Até então, eu vivia daquele jeito porque eu era assim. Para mim, fazia parte da minha personalidade ser daquela forma, então eu não tenho o que fazer. A partir do momento que eu decidi, por isso que eu disse que quando eu fui para o programa, eu fui preparada para ser aplicada mesmo. Certo. Porque eu acreditei que aquilo ia me trazer alguma informação que ia ser o ponto de partida. De partida, eu achava. Alguma coisa nesses 21 dias vai me ajudar. Sim. Né? E depois, daqui para frente, eu vou seguir. Eu não imaginava que realmente ia ser a chave. Começo, meio e fim, né? Sim. Eu achei que ia ser só uma ajuda. Como eu tinha ajuda do medicamento, da terapia. E nesse momento, no momento do programa, eu fui me fortalecendo, adquirindo ferramentas. Então, fui me conhecendo também. Que eu não tinha parado para olhar para dentro. Sempre ficava ouvindo o que os outros diziam sobre mim. Não sabia quem eu era de verdade, o que eu sentia de verdade. Então, todas essas ferramentas foram necessárias para chegar no ponto de dizer chega. E você falou também no começo que estava numa transição de carreira, né? E de que maneira, se é que ajudou, o programa contribuiu para isso? Porque tem uma parte do programa, e eu vejo assim como uma... Tá dando spoiler. Tô dando spoiler. Eu vejo como uma parte assim muito generosa de dizer pra gente, de ensinar a gente a passar isso pra frente. Naquele momento, não como profissional, mas uma pessoa que está saindo de uma crise de ansiedade, de uma doença. Então, passar isso para frente. Tinha não sei o quanto eu posso falar. A gente faz corte. Tudo bem que ao vivo. Não, está ao vivo. Então, assim, tinha uma indução, eu aprendi, agora eu ensino. E eu comecei a ensinar mesmo. Eu ensinava as pessoas, olha, faz assim, quando você não estiver bem, pensa nisso, faz tais perguntas para você, respira de tal forma. Então, eu comecei a ensinar as pessoas a como lidar com a ansiedade. E as pessoas começaram a me procurar, ajudavam, a Priscila me ajudou com tal coisa. Então, começaram a vir pessoas. E eu tinha uma vontade de voltar a trabalhar. Eu realmente sempre gostei muito de ensinar, de passar informação para as pessoas. E nesse momento eu entendi que esse aprendi
E agora ensino podia se tornar profissional, Ah, né? Eu poderia ajudar as pessoas num processo terapêutico, uhum, poderia ajudar pessoas que tinham a mesma história de vida que eu, ou histórias parecidas, que a depressão que eu tive não era um fator limitante, e sim uhum, era um a mais por uhum, ter vivido aquilo, por ter sentido uhum, na pele o que era ter depressão, o que era ter uhum. ansiedade. Então, eu decidi fazer disso uma profissão. E tá dando E, certo? e tá dando certo, é uma profissão de muito amor. Uhum. E eu, na maioria das vezes, eu não uso o termo profissão, eu uso missão. Porque eu me Ótimo. sinto assim, eu sinto que eu encontrei a minha missão diante da vida. De passar isso adiante, de ajudar pessoas que passaram pelas mesmas situações, estão passando. E você acha que você seria possível você chegar nisso sem, né, ter Não, tido o benefício de transpor uma depressão e uma ansiedade? Não, não. Hoje eu consigo entender todo o processo que eu passei certo. para chegar nesse ponto, né? Mas na época de toda a doença, eu só amaldiçoava tudo aquilo que estava acontecendo. Uhum, Nunca imaginei que poderia ser um ponto de virada para minha uhum. vida. E até Então, útil, né? sim, Como depoimento. sim. É, Que é o que você está fazendo agora, né? Contribuindo sem você perceber, sem saber, você está contribuindo com muitas pessoas, né? eu percebi que não dava para ir embora e, tô curada, pronto, não preciso de mais Fiz a minha nada. parte e Não, tem fui. muita gente precisando. Sim. Tem muita gente precisando de ajuda desde pequeno, Uhum. né? E tem muita criança sofrendo de ansiedade que não sabe que é ansiedade, assim como eu passei por isso. Então, o mundo carece de terapeutas. Seja muito bem-vinda à equipe. Bom, e hoje em dia você consegue diferenciar o que que é uma ansiedade, né? O que que é uma crise de ansiedade diante do novo e o que que é o transtorno? Sim, É claro para você essa graduação? sim. E é claro também você passar de uma graduação para outra, né? Quando aquilo já é uma ansiedade, o frio na barriga, né? A respiração pouco, a mão assim começa a Enquanto suar, estava ali como tá aqui, esperando, né? aquele nervosinho. Isso, dá uma crise que daí já o coração parece que vai sair, o ar não entra. Para você essa graduação ficou fácil de perceber. Sim, sim, até porque eu tenho ferramentas hoje para perceber isso, né? Aham, É uma coisa que o programa dá para gente, a ferramenta para saber o momento que não é mais uma ansiedade normal, certo. né? O que precisa buscar Uma um algo a ajuda. mais. E o que que você tem feito para se manter bem, né? Porque tudo na vida é isso. A gente faz, desenvolve e a gente precisa manutenção, né? Só o que não precisa de manutenção é uma planta artificial. Agora, todas as outras plantas precisam regar, ir para o sol e tudo mais. O que que você faz, o que que você tem feito para se manter bem, né? Desde lá de 2017. Foi uma mudança de vida completa, uma virada. Eu saí do sedentarismo, Uhum. foi uma das primeiras buscas que eu tive, né, logo depois do processo terapêutico, até a própria terapeuta falou, você precisa fazer uma atividade física. Uhum. Hoje eu entendo a importância da atividade física na minha vida, Uhum. de se faltar uma semana, volta algumas sensações. Então, a Certo. atividade física, ela é fundamental para esse processo. Ok. O açúcar foi, assim, de tudo em relação à alimentação, eu percebi que o açúcar era o maior vilão para mim. Eu achava que era calmante. Aham. Eu achava que, tô nervosa, tô ansiosa, chocolate, Aham. doce. Então, tirar o açúcar da vida, é lógico que de vez em Não o quando, doce, só né? o açúcar, tá, O gente? açúcar. O doce continua cada vez mais doce, né? Então, assim, foi uma coisa importante olhar para a alimentação. Alguns alimentos, a ingestão de alguns alimentos também que ajudam a manter a calma, Uhum. né? Tem alguns chás, alguns alimentos que bem associados à alimentação faz muito bem. Então, tem essas mudanças: alimentação, atividade física, a terapia, Uhum. a meditação, Uhum. fazer o que eu gosto, ter aquela coisa, aquela oportunidade de dizer, agora eu não estou com vontade de fazer isso, eu vou me dar esse tempo e fazer o que eu realmente quero fazer, fazer coisas que me dê prazer, Uhum.
né, me permitir, mesmo que esteja tudo corrido, eu gosto de fazer, eu gosto muito de dançar. Sim. Então, de ligar em casa o som Se alto e divertir. dançar, sim, sozinha. Porque uma das coisas que eu Se aprendi cuidar. também é que eu posso estar sozinha, e é gostoso. Muito bem. E agora, para a gente fechar, né? A última pergunta que eu vou fazer para você, Priscila. Depois a gente vê se tem aí dos nossos comentários alguém querendo fazer alguma pergunta para a Priscila. Se você está aí curioso sobre alguma coisa, aproveita, né? Nós estamos chegando no finalzinho, já estamos aqui com 1h10 de live hoje, então a gente já está fechando, porque a Priscila tem coisas para fazer, tem crianças para cuidar, né? O que você sugere, que dica você dá, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, que sofrem de ansiedade e que querem dominar? Bem, a primeira coisa é a decisão, realmente decidir que quer sair desse quadro. Essa decisão inclui parar de buscar informações que te deixem mais ansioso ainda, ou canais de troca de lamentação. Sabe, todo mundo ali lamentando, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você participava desse tipo de canal? Eu participava de vários grupos no Facebook, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e entrava ali e lia aquilo e comentava, eu também sou assim, e eu não ganhei nada com isso. E não acredito que tem pessoas que ganhem alguma coisa com isso, porque só tá se lamentando, né, reclamando. Sim. Mais do mesmo sempre. Então, a primeira coisa é a decisão e parar de fazer parte desse meio de só reclamar e tomar uma atitude realmente, se ainda não buscou ajuda profissional, porque tem muitas pessoas que se acham ansiosas, mas não têm certeza. Sim. Né? Então, buscar uma ajuda profissional, acompanhar vocês, com certeza. A gente está com essa proposta mesmo, né, de levar as informações que são mais fidedignas, sim, né, para a pessoa saber o que tem e ir para além, né, não só ficar no sintoma, né, como você porque disse, através da página foi que eu cheguei no programa, e a página traz informações que são verdadeiras, são profissionais falando, né, não é um monte de gente reclamando da ansiedade, são informações que a gente passa a enxergar o que é mesmo a ansiedade. E o programa, que realmente vale muito a pena fazer. É uma mudança, é um divisor de águas. Não tem como sair a mesma pessoa. Não entra no programa e sai do programa do mesmo jeito. Que você realmente pode dizer isso porque você fez, né? Sim. Você se aplicou, você viveu, né, esses 21 dias. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas quanto tempo do meu dia eu vou ter que gastar, porque parece assim, que você vai ficar num retiro de 21 dias. Ai, quem dera fosse. Não tendo contato com nada, né? Seria bom se fosse assim, no meio do mato. Programa. Mas quanto tempo você gastava do seu dia para fazer? Olha, eram atividades progressivas. Então, no começo, 5, 10 minutos. Depois tinha o momento soninho gostoso, que eu não precisava estar atenta a isso. Então, esse momento contabiliza como sendo o programa, mas eu estava no momento de... Você não sentia, né? O máximo que eu gastei foi 30, 40 minutos. Não teve nada, assim, muito de perder horas, de perder, né? Não é uma perda, é um investir, ganho, né? Sim, de investir. Inclusive nos finais de semana, porque são 21 dias, não seguidos, tem final né? de semana, né? Eram atividades que dá para fazer, e mesmo que não esteja em casa, porque é tudo online, então dá para fazer em qualquer ambiente, só se distanciar um pouquinho das pessoas, fazer o que tem para ser feito, olhar para dentro e seguir o dia. Você acha que o programa é muito parecido com o processo terapêutico? Né? Porque você é uma pessoa ideal para estar dizendo, né? Porque você fez terapia e fez o programa, né? Qual a diferença? Se você pudesse dizer para eles, qual que é a diferença entre fazer um programa, né? Esse programa online de 21 dias, que se chama Chega de Ansiedade, e fazer um processo terapêutico? É como se fosse dar um up no processo terapêutico. A terapia de 2 anos reduzida em 21 dias. E é muito específico, né? A terapia a gente
aborda Sim. vários assuntos, aborda as questões do dia a dia, questões de traumas, é uma coisa mais ampla. O programa a gente vai focar realmente nessa questão, na ansiedade. E se for a base de tudo, o processo terapêutico também diminui, né? Sim. Porque você foi Sim. direto na raiz do problema. E você se sentiu muito sozinha em estar fazendo o programa porque é online? Isso também é uma dúvida das pessoas, né? Poxa, vou eu lá, né, assistir, né, são vídeos, eu comigo mesma. Será que é muito ruim? Não é melhor se tivesse uma outra pessoa, né, um contato terapêutico? Como que você vê isso? Olha, não estava sozinha, porque assim, tinha o grupo secreto, que Uhum. então tinha contato com as outras pessoas, e era um contato gostoso, não era um contato de reclamação, era de realmente da gente aplicar tudo aquilo que a gente estava aprendendo. Então, nesse grupo também surgiram amizades, Uhum. mesmo morando gente na Bahia, no Rio Grande do Sul, Uhum. são pessoas que acabaram ficando, Criando um laço. criando um. E não tem, profissionalmente falando, não tinha nada sozinha, porque era assistido o tempo todo. Qualquer dificuldade que a Uhum. gente tinha em relação aos programas, ao que tem que fazer, se por um acaso. Era difícil não entender, porque tudo muito claro, através de vídeos, Uhum. muito. Mas qualquer dúvida, vocês estavam sempre ali Uhum. à disposição. Então, Uhum. não teve solidão nenhuma. Então, tá bom. Mais alguma coisa que você queira acrescentar que eu não perguntei, ou que passou em branco, ou que você até gostaria de esclarecer? Não, tá Tudo tudo bem, tranquilo? tudo Falou mais do que tranquilo. você esperava? Foi muito bom, muito bom. Acredito que vocês que acompanharam, né, de cabo a rabo, vamos dizer assim, aproveitaram. E também acredito que vocês aproveitaram tudo que ela foi falando e também olhando para dentro e vendo a história de vocês, né? A nossa história, a história que a gente conta da nossa história de ansiedade, né? E o que a gente percebe? Quando a gente está melhor, a história que a gente conta é uma história de superação. Sim. E enquanto a gente está vivendo aquele drama, a história que a gente conta é uma história de fracasso, né? De descrença, de descrédito de si mesmo. Então, acho que o convite maior, quando a gente traz a Priscila para você assistir, para você ver o depoimento, para você sentir o quanto é verdadeiro, o quanto ela hoje nem parece que passou pelo que passou, né, Priscila? Né? Inclusive com ideação suicida, é para, de fato, te motivar. Mais do que motivar, te inspirar, né? A dizer se chega, a fazer essa opção, a tomar essa decisão que ela tão bem colocou, que a gente chama de eu quero, acionar o seu eu quero e começar a fazer um movimento, porque por mais que seja só um tiquinho de força que você tem, a hora que você aciona o seu eu quero, vem um vulcão, né? A gente tira a força não sabe de onde. E realmente acontece. A gente tem resultado positivo. Então, parabéns para você, né, guerreira. Foi um prazer a gente ter a Priscila durante todo o programa, muito participativa, muito questionadora, muito crítica, né? E isso é bom, né? Porque isso faz com que a gente se torne melhor ainda, né? Em oferecer uma técnica, em oferecer todo um amparo para dar conta, né? De um nível de exigência de uma pessoa que leva a sério as coisas e a vida. Eu não sei se a gente tem perguntas. Perguntou sobre o programa, assim, o programa, acho que ela chegou meio depois, se quiser dar uma resumida. Ok. Então, o que a Inês está falando aqui, né? A Inês está de, como que fala, de suporte, está de suporte nosso aqui, né? Porque eu estou com a Priscila. É uma pessoa querendo saber um pouquinho mais do programa. Então, eu vou explicar bem em linhas gerais. O programa, ele é como se fosse uma condensação, e aí você vai corrigindo dentro daquilo que você acha, porque é legal você que participou como cliente, né, falar se é verdade ou não isso que eu estou te falando. Então, o programa ele é uma mistura de um processo terapêutico e um coach. Então, ele é todo desenhado para ter um começo, meio e fim, e a promessa do programa é que em 21 dias você vai ter resultados que vão durar para sua vida toda. E o nome do programa é Chega de Ansiedade. Então, a promessa é que nesses 21 dias você vai fechar toda essa questão, vai focar, vai trabalhar no nível mais profundo do inconsciente, a gente lança a mão de várias técnicas, até o mais superficial, que é cuidar do seu dia a dia. Então, a gente tem todo um passo a passo, tem um guia para a questão de crises,
é tudo modulado e você sempre vai ter uma tarefa, uma lição, que vai fundamentar e assimilar todo o conhecimento que você foi passando. O que a gente tenta, né, sempre explicar, e muitas vezes fica muito difícil, porque uma coisa é falar do programa, outra coisa é experimentar, é vivenciar o programa. É o que a Priscila falou, ela esperava uma coisa, quando ela se deparou, né, era muito maior do que aquilo. Então, o que a gente faz no programa? A gente trabalha várias técnicas. A gente trabalha técnica de hipnose, técnica de PNL, de psicologia positiva, de coaching e de inteligência emocional. São 5 principais técnicas do que tem de mais avançado. Só faltou constelação, né? Que eu e a Inês estava dizendo que a gente podia incluir algumas coisas aí na constelação, para fechar com aquilo que tem mais, assim, né, de ponta a nível de conhecimento. E isso tudo condensado em pequenos vídeos, né, para não ser cansativo, porque o ansioso quer uma coisa rápida, não é para ficar demorando demais, e que seja muito focado. Então, isso faz com que você vá repetindo dia a dia, por isso que ela falou, tem que ser, né, não tem nem final de semana. Isso não significa que você não vai poder aproveitar o seu final de semana, significa que também no final de semana, os 21 dias contam como fazendo parte. E aí, você chega a desenvolver o que a gente chama de piloto automático, uma nova forma, como a Priscila colocou, de ser, de estar, e realmente adquirindo os controles sobre a questão da ansiedade. Alguma coisa mais para eu falar? Tem uma pergunta. Você se sente curada ou controlada? Ótima pergunta! Ótima pergunta. Eu diria que por uns 6 meses eu me sentia controlada, porque eu ainda não tinha certeza. Então, eu estava esperando a próxima crise. Eu pensava assim, vai chegar. Alguma hora vai chegar uma crise de ansiedade. Então, eu estava esperando por essa crise. Chegaram situações tão difíceis quanto as que eu já havia passado antes. E não chegou a crise. Chegou um desconforto, mas que foi com as ferramentas que eu tenho ainda do programa, já deu para controlar. Então, assim, não teve mais crise nenhuma. Num período de 2 anos. Um período de 2 anos sem crise, eu me sinto curada. Vamos ver se a pessoa que perguntou se sente, né? Rosimeire. A Rosimeire. E aí, Rosimeire? Realmente a resposta chegou no nível que você precisava, né? Tem mais uma chegando para nós aqui. Então, vamos lá. E em termos do programa, o que eu dizia também, né? Só fechando a questão, é que ele tem lançamentos pontuais, porque realmente é o que a Priscila falou, a gente acompanha, né? Antes, em 2017, a gente não tinha um canal tipo um WhatsApp. Hoje, a gente já criou um canal que, através do Telegram, poder estar tendo contato mais próximo. Se surge alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente está lá, né? Com a facilidade de ser tudo posto no seu celular, né? E aí você consegue ter acesso e resolver. Para realmente você se sentir totalmente amparado. A Priscila falou que a ansiedade traz esse isolamento, essa solidão, é algo que a gente busca, né, num ambiente tranquilo, fechado, que também tem no Facebook o grupo secreto, criar um clima favorável ao processo de cura. Em primeiro lugar, como ela bem disse, um controle, para depois de controlado por um tempo X, e cada um tem sua medida, se foram 6 meses, né, tem gente que é uma circunstância específica, né, quem tem medo, por exemplo, de falar em público, é uma apresentação, e aí ela já pode se dizer, não, realmente eu sou curada. Né? Eu fui vendo no dia a dia, né? Aconteciam situações que antes me deixaria muito mal. E quando eu passava por aquilo, eu pensava, olha, eu não tive crise. Eu acredito que até hoje, né? Sim, hoje foi uma ainda prova canal, né? Sim, sim. Você está aqui falando com essa naturalidade, espontaneidade, parece que ela sempre fez isso, né? Antes, eu diria que um convite desse poderia ser que eu não chegasse aqui, de passar mal mesmo, porque eu chegava a passar mal. Às vezes a pessoa começa a vomitar, ter diarreia, que fica presa em casa, né? E passava a semana inteira, às vezes o mês inteiro, pensando naquilo, pensando em tudo que ia dar errado. Era exatamente isso. Pensar nisso era pensar em tudo que ia dar errado. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta?
Para fazer o programa, o que precisa? Acho que essa pergunta é para mim, né? Bom, basicamente você precisa estar adquirindo o programa, né? E isso a gente faz vendas muito pontuais. A gente vai fazer agora no dia 28, que é quinta-feira agora, às 22 horas, através da aula online, onde a gente já vai falar os 5 segredos para você dominar a ansiedade. Então, você está convidada, a gente vai deixar o link agora para você se inscrever, participar, e aí você vai saber mais do programa e ver realmente se te interessa ou não. O que é legal no programa? A gente dá 30 dias de garantia total. Isso significa o quê? Você vai adquirir o programa, você vai começar a usar, você pode até fazer ele inteiro, porque o programa dura 21 dias e a gente está dando 30 dias de garantia, e se você não gostar, se não for aquilo que era esperado por você, você tem a restituição integral do valor que você investiu. Então, isso é bacana. Então, você precisa adquirir o programa, você precisa ter um canal de internet, porque como é online, você, na compra do programa, você vai adquirir um link, e esse link você vai acessar todos os vídeos, todas as aulas, todas as ferramentas. Tem coisa que você vai ouvir e escutar, tem coisas que você vai preencher, né, que são PDFs, então tem tudo isso vai ser passado por você online. Então, você precisa de um computador também, né? Um notebook, ou um computador, ou mesmo um celular, porque hoje a gente sabe, né? A maioria de vocês, né, que já usou o programa, fez através do celular, né? E a facilidade é a mesma. Muitas vezes você pode estar com o celular, caminhando, fazendo uma atividade física e ainda ouvindo a gente, né? Prestando atenção, enfim, e ouvindo. E o programa ele vai ficar disponível para você por um ano. Então, você também pode fazer várias sequências de 21 dias. A gente estava até falando para a Priscila hoje, seria legal ela repetir. Não porque ela não está bem, mas para ela ter uma visão de um upgrade ainda maior de algumas coisas. Porque o programa, e talvez você concorde ou não, ele não serve só para ansiedade. Não. Ele serve para várias coisas. Para crenças sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre família, sobre relacionamento, porque é só você mudar o foco. E aí todo o esquema, a estrutura é aplicável para várias áreas da sua vida. Então, é isso que precisa, né? Para adquirir o programa, você precisa participar dessa aula, que a gente já está colocando o link aí para você ver. Mais alguma coisa do programa? É como se a gente pudesse formatar o sistema. Isso. A gente formata nós mesmos e colocamos informações novas. Então, tira tudo aquilo que está ruim e isso não tem como não aplicar para tudo. Isso. Você aprende realmente a voltar à origem. Agora, o que a gente fala, né, eu e a Inês falamos, que você realmente precisa do programa, é o que a Priscila também falou, você precisa querer, né? Porque aí isso que vai fazer com que tudo aquilo que seja necessário, o tempo, o investimento financeiro, a colaboração, né, da internet, de você, enfim, tudo isso vai sendo favorável. A Priscila, ela fez muito bem uma coisa, que é, né, ter o caderninho, deixar tudo separado. Isso é uma coisa também que a gente recomenda. E a gente vai num passo a passo tão grande que a gente fornece, inclusive, uma agenda. A gente ensina você a se programar durante esses 21 dias para que realmente seja efetivo, você consiga cumprir aquilo que é determinado. E que a Priscila falou, no começo são poucos minutos e vai gradativamente aumentando, até o ponto que você já tem aquilo como hábito, você não sente mais que você tem que abrir uma brecha, uma lacuna da sua agenda para estar fazendo aquilo, né? Já faz parte, já cria-se um hábito. E o que é mais legal ainda, né? Você não precisa se preocupar, porque o programa não gera uma dependência. A gente ainda criou e elaborou a ponto de você ser o teu terapeuta interior, você conseguir estar se administrando no seu cotidiano, porque é isso que a gente precisa. O controle, ele não vem se eu preciso de alguém dizendo, viu, faz isso, faz aquilo. O controle vem quando eu já sei o que é preciso fazer e eu lanço mão daquilo que eu já sei, né? Esse é o verdadeiro controle. Ativa um poder que tem dentro da gente, a gente não sabia que tinha. É isso mesmo. É isso. Feito? Muito bem. Então, a gente vai se despedindo. Hoje, a gente vai
ter o nosso lema no foco do que funciona numa outra voz também. Né, Priscila? Eu e a Inês sempre fechamos com o nosso lema, né? Então, muito obrigada a você que nos acompanhou, obrigada especialmente a você que se dispôs aí, né, do seu tempo, de toda a sua superação, para estar ajudando realmente muito mais pessoas, né? Eu acho que é uma semente que você está plantando hoje que vai render muitos bons frutos, né? E muitos bons frutos significa que às vezes a gente ajuda e nem sabe que ajudou. E nem sabe a quem a gente ajudou, né? Isso é muito bacana. É o que a gente fala que é uma corrente do bem, né? Não importa quem, importa a intenção, importa aquilo que a gente está conseguindo, tá? Então, o convite fica para vocês, né? A gente vai ter na quinta-feira, então, essa aula dos 5 segredos para dominar a ansiedade. Ela começa às 22 horas e ela é um ambiente fechado, então você precisa se inscrever. Como é aula, é diferente de uma live. A live tem uma proposta de bate-papo. Numa aula, a gente vai realmente ensinar. Você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, a nossa pegada no programa, nessa aula. E, na sexta-feira, a gente tem também o nosso Chega de Dúvidas, que vai acontecer normalmente, com o tema: quais os fatores que levam a pessoa a desistir do tratamento? Os Chega de Dúvidas, eles acontecem todas as sextas-feiras, às 17 horas. E assim a gente segue o nosso trabalho, vamos dispensando a Priscila, dispensando vocês, desejando que a gente possa se encontrar assim na quinta-feira, né? Para você realmente dar este up e poder estar aqui, ó, nesse lugarzinho, né? Que o que a gente mais quer é poder realmente dar prova de que é possível você se curar da ansiedade, 100%. Né? Vamos lá? Nosso lema? Muito bem. Então, foca no que funciona. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.